Alô, alô, equipes do Souza Guiar, sejam bem-vindos ao episódio número 2 da Semana da Enfermagem. Eu sou o coordenador da emergência, Bruno Gonçalves, estou aqui com a minha dupla de trabalho, a enfermeira Taline Lima. Oi, pessoal. A gente sabe que emergência, urgência é um universo à parte, onde qualquer decisão em segundos importam e salvam vidas. Por isso, trouxemos hoje aqui com a gente duas profissionais que vivem isso na pele todos os dias: enfermeira Kelly e diretora do Complexo Hospitalar Souza Guiar, Paula Travassos. Olá, bom estar aqui com vocês. Olá, eu sou a Kelly e é um prazer estar aqui com vocês. Paula, a primeira pergunta vai para você. Gostaria de saber, eu acho que não só eu, como todos os profissionais do complexo, como foi você receber essa informação da atenção primária para a atenção terciária e se tornar a primeira diretora do complexo hospitalar Souza Guiar. Além disso, da maior emergência da América Latina. Boa pergunta, Bruno. Sim, para mim foi um grande desafio. No início eu fiquei extremamente assustada, mas também fiquei lisonjeada foi um convite desafiador e encantador. Porque na atenção primária a gente lida com uma outra rotina de trabalho, a gente tem equipes que passam 40 horas semanais com o seu gestor, com os seus pacientes, eles conseguem organizar uma semana padrão de atendimento, então é uma forma diferente de organizar a assistência. E já na atenção hospitalar, principalmente na maior emergência da América Latina, 1 minuto faz diferença. A gente consegue planejar, mas a gente não consegue prever tudo aquilo que pode acontecer, nem num turno de plantão que fará numa semana, né? Então, assim, para mim, recebi essa missão com muito entusiasmo, com muito receio também. Foi importante olhar para a literatura, mapear os processos de trabalho, fazer trocas com os profissionais para entender, porque é uma forma diferente de trabalhar o cuidado em saúde. Na atenção primária, a gente acompanha o paciente ao longo da vida. E na emergência, em algumas vezes, a gente está vendo o paciente pela primeira vez. A importância de ter fluxos de comunicação, protocolos bem estabelecidos, equipes engajadas, isso tudo foi desafiador. E acho que é por isso que todos os dias eu saio de casa e venho para cá com a mesma alegria, com o mesmo brilho nos olhos, porque cada dia é um dia e a gente precisa estar pronto para atender a qualquer paciente, a qualquer hora, seja qual for a gravidade. É porque, para nós que somos da enfermagem, além do que você falou, também acrescenta outros valores. Que primeiro é a quebra de um protagonismo, de uma hegemonia que já perpetua no Souza Guiar há mais de 100 anos. A gente tem a primeira enfermeira diretora de um complexo. Então, assim, acaba que você, para a gente, se torna uma vitrine, se torna um espelho de liderança, de gestão. E é onde a gente acredita que os processos também melhoraram e os fluxos também estão bem mais alinhados. Eu agradeço. Vocês também, para mim, são fonte de inspiração. De fato, o enfermeiro tem uma outra forma de olhar, de organizar a assistência, de coordenar as equipes. A gente, enquanto enfermeiro, aprende isso na faculdade, na formação. Quando a gente já sai da faculdade, a gente já está ali liderando os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, os agentes comunitários de saúde. E, de fato, a comunicação com os pares, a estruturação de um planejamento, o monitoramento e o acompanhamento das ações, a gente aprende na faculdade e implementa no nosso processo de trabalho. Isso eu acho realmente que melhorou. Melhorou bastante. A gente, é claro que um hospital tem sempre oportunidade de melhoria, mas isso faz parte da assistência de enfermagem, do olhar do enfermeiro, e eu acho que tem também algumas outras diferenças. O cuidado, a gente se forma para cuidar. Então, o cuidado não é só com o paciente que entra pelaquela porta, mas ele é com o familiar que está esperando uma notícia, ele é com o profissional de saúde que está ali, que pode não estar preparado para aquela situação emocionalmente, né? A gente exercita o olhar, exercita a escuta qualificada e a gente também exercita a empatia. Então, eu acho que
Isso são qualidades, características de um enfermeiro. E quanto mais a gente vai ficando experiente na nossa formação, para a gente não dizer que a gente está ficando velho, a gente vai desenvolvendo, vai apurando essas qualidades, até que a gente se torne, né, mais assertivo, mais seguro. E eu acho que também um grande diferencial é o corpo de enfermagem que o complexo hospitalar tem. É um corpo grande, robusto, potente, né? Que não foge à luta, que responde às suas responsabilidades, que briga por melhorias para a categoria e pelos pacientes. E eu acho que todos nós, nesse complexo, queremos entregar o melhor cuidado de emergência para a nossa população. Então, acho que isso faz toda a diferença. E você, Kelly, como você veio trabalhar na emergência do Souza Aguiar? Bom, eu vim através do processo, né, da Saúde, onde eu fiz a inscrição. E, por coincidentemente, eu coloquei 40 horas. E quando eu cheguei para poder apresentar, entregar as documentações, aí eu descobri que era o cargo de rotina. E me vi num desafio muito grande. E eu falei, então tá. Só que eu não imaginava que eu fosse vir para o Souza Aguiar. E aí, quando eu vi que era o Souza Aguiar, eu falei, bom, vamos. E uma coisa que eu gostaria também de falar aqui é que uma das coisas que mais me deixou marcada quando eu vim entregar a documentação, depois que eu passei pelo processo, né, foi a Thaline vir no DP me recepcionar e me desejar boas-vindas com um sorriso. E isso ficou marcado e é onde eu vi o depósito de confiança, né, para estar ajudando a direcionar a equipe que fica na ponta, para estar colocando também a minha experiência, não como só intensivista, como emergencista também. Aqui a gente também lida com vários tipos de pessoas, tanto profissional e paciente, familiar. E isso me dá força, sabe? Cada sorriso, cada bronca ali, e eu tô com vocês. Que bom, eu fico muito feliz por isso. Então, aproveitando o gancho da Taline, você é a rotina. É a rotina da sala vermelha, de trauma, onde a gente tem atendimento 24 horas, sem intervalos. Sim. Uma pergunta. Nós temos o enfermeiro generalista e temos o enfermeiro emergencista, que até é uma novidade no Souza Aguiar, porque foi implantado agora na gestão da Paula, né? Então nós temos esse enfermeiro, além de você como rotina, então nós temos enfermeiros plantonistas e emergencistas em todos os plantões da Sala Vermelha. É uma nova era, né? Onde esse enfermeiro tem uma autonomia, porém uma autonomia respeitando os preceitos éticos e legais da profissão. Porém, existem as resoluções, as normativas que são empregadas pelo Corém, pelo COFEND, na qual a gente tem que respeitar. Baseado nisso, nessas resoluções, a gente tem a resolução 639, 641, 648, 704, que ela fala sobre autonomia, porém baseada no conhecimento técnico, na habilidade desse profissional, em que envolve os dispositivos estaglóticos, onde utiliza o desfibrilador no momento de parada. Então, são normativas que trazem essa autonomia, porém baseada em um processo científico e de conhecimento. Como você vê a diferença desse profissional enfermeiro emergencista, né? E se ele realmente agregou valores e se realmente os resultados são diferenciais? Ou eu vejo muito lá na sala, né? São diferenciais, onde o enfermeiro emergencista ele vai nos trazer uma tomada de decisão muito mais dinâmica e pronta, de raciocínio imediato, né? E vai nos trazer também a autonomia, né, dentro das resoluções para a gente poder atender aquele paciente e não ficar dependente só do médico, porque tem autonomias, como você citou, das resoluções, que cabem a gente e não só esperar o médico pedir ou delegar ou prescrever. Então, essa tomada de decisão, a autonomia que a gente tem para direcionar aquele paciente e trazer uma resolutividade, andando de mãos dadas com a equipe médica, isso agrega muitos valores e torna a sala mais dinâmica e o paciente bem assistido. Que é onde eu tenho um olhar humanizado, mas eu coloco a minha técnica e ando de mão dada com a equipe médica. Então, a equipe não precisa ficar me delegando aquilo que eu preciso fazer mediante a tal procedimento, como o paciente chega e dependendo do diagnóstico dele. Ok. Paula, qual era a sua visão sobre emergência antes de você chegar no Souza? E o que mudou
sobre a emergência depois que você passou a viver isso na prática. Então, para mim, a emergência era algo distante, era um local que eu nunca gostaria de estar, né? Porque eu entendia que era muito melhor estar do outro lado, que é trabalhar a promoção da saúde, o cuidado longitudinal. E aí, quando eu chego na emergência, eu descubro, não. Precisa de gente como eu, de gente como tantas outras pessoas que estão aqui, para a gente fazer esse cuidado especializado em tempo oportuno, que esse tempo na emergência ele faz a diferença, né? De quem vive, de quem morre, de quem tem uma qualidade de vida, faz com que a gente exercite mais o olhar. A escuta, às vezes, ela está prejudicada porque esse paciente está rebaixado, ele está inconsciente, então você tem que lidar com outros fatores que são subjetivos e que são objetivos numa fração de segundos. Então, aquela ideia que eu tinha, o paciente raramente vai à emergência. A gente aqui na atenção primária consegue dar conta. Não é verdade. Muitos casos vêm aqui, mas que não se configuram uma emergência. Então, o enfermeiro que está no acolhimento, com a classificação de risco, também precisa estar treinado, precisa estar disponível para qualificar esse atendimento e garantir que aqueles de maior gravidade sejam atendidos mais rápido pelos médicos, né? Sejam classificados ou como amarelo ou como vermelho. E também ter a segurança de estar falando com o paciente, olha, você foi classificado como verde, você não tem nenhum risco iminente de vida e você vai aguardar o seu atendimento. E na sala vermelha, na sala amarela, é onde o nosso coração bate mais forte, é onde aquela descarga de adrenalina está presente, é onde a gente precisa ter o domínio da técnica, sem perder a ética, ter a equipe na mão, saber o que está acontecendo naquela sala, né? Um olhar para o outro e se entender, porque aquele paciente precisa da gente, precisa do melhor, da nossa melhor competência, das nossas melhores habilidades para se manter vivo. Então, assim, isso mudou completamente. Eu comecei a, primeiro, dar valor à minha vida, né? Porque a gente está na rua, vai ao shopping, vai buscar o filho na escola e pode sofrer um acidente de trânsito, né? Pode ser alvejado por uma bala perdida. E vamos para uma emergência. Então, comecei a olhar a vida de uma outra forma. E como a gente vê adultos, homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, também comecei a repensar a importância do treinamento, da educação continuada para os profissionais. A gente precisa sempre ter equipes completas e bem treinadas, né? Insumos garantidos, medicamentos garantidos para que, se a gente tiver um paciente de gravidade, tudo esteja ao alcance da equipe. O planejamento é muito importante. As conversas com as equipes antes, durante e na passagem do plantão também são muito importantes. Então, mudou completamente a forma com que eu olho a saúde, com que eu olho a vida, com que eu olho os profissionais e, principalmente, os familiares, os acompanhantes, quem está do outro lado. Porque muitas das vezes eles só precisam saber: o seu paciente está aqui, ele está vivo, está sendo visto, está guardando o resultado de exame. O quanto que uma equipe, que aí ela não é só composta por enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, todo o corpo técnico de enfermagem, além dos serviços não assistenciais. Todos nós fazemos parte dessa emergência. Não é só quem veste branco. Também são os outros que estão com outras cores e que fazem a garantia que aquele cuidado vai ser prestado da melhor forma em tempo oportuno. Então, hoje eu vejo realmente a emergência de outra forma. Meus olhinhos também brilham, tanto quanto brilhavam para a atenção primária, e vejo com muito respeito toda a equipe que está naquela sala vermelha, toda a equipe que está no acolhimento com classificação de risco, porque é uma fração de segundos que faz com que a pessoa seja de fato salva e tenha uma qualidade melhor de vida. Certo. Então, a gente sabe que junto com a nova era vem grandes desafios. E eu queria saber de vocês duas, qual o maior desafio, na opinião de vocês, enfrentado pela emergência hoje? Vai lá, Kelly, agora está com você. Então, a gente sabe que por ser uma instituição pública, né, e a gente é porta aberta do Hospital
maior emergência da América Latina. E da minha visão, da minha trajetória, eu já trabalhei em hospitais de emergência público, mas eu nunca tive a dimensão de que o Souza Aguiar realmente é o maior da América Latina. É onde chega coisas que você nunca imaginou chegar, aqui chega e chega, às vezes, tudo ao mesmo tempo, e você tem que direcionar o cuidado e dar prioridade qual paciente você vai conseguir atender primeiro, mediante a vida dele. E o desafiador daqui é você estudar cada vez mais, né? Entender que aquele paciente não é um número, né? Ele chega aqui como paciente e tem família e que ele é o amor de alguém, como poderia ser o meu amor, né? Com alguma mãe, filho, filha, e a gente cuidar com o coração. E eu estimulo a minha equipe a isso, a ter uma visão, ter um olhar de carinho, porque aquele paciente não é um número, ele é o amor de alguém. E a gente está ali para ajudar a salvar vidas, né? E ajudar a equipe multidisciplinar para poder ajudar aquele paciente. Às vezes depende de um assistente social para ele poder ir embora, e a gente ter esse expertise de não esperar o médico pedir, e a gente ter essa tomada de decisão para poder ajudar aquele paciente ali na sala. Então, para mim, o maior desafio da emergência é a gestão. São vários os desafios, mas a gestão dos recursos humanos. É a gente ter todas as equipes completas com os profissionais, é que eles conheçam os protocolos assistenciais, que eles estejam atentos ao que a gente está recebendo, que a gente consiga garantir os treinamentos, porque o profissional precisa estar aqui, disponível, conhecer as normas e rotinas e estar treinado, porque os protocolos vão se atualizando, a gente vai inserindo novas tecnologias e na emergência a gente não tem muito tempo. É por isso que se chama emergência, é porque a gente recebe pacientes de gravidades diferentes. Acho que também, para mim, um outro desafio é manter as equipes engajadas, porque o trabalho da emergência, ele exige muito, não só da nossa habilidade, das nossas competências técnicas, mas também das habilidades da gente se relacionar, das nossas condições físicas. Muitas vezes a gente recebe pacientes grandes obesos, né, e a gente precisa mobilizar ele dentro da sala. A gente recebe pessoas com dificuldade de articular a fala, e a gente precisa estar entendendo, interagindo com ele. Então, assim, manter primeiro as escalas completas, depois os profissionais motivados e engajados, treinados, é um grande desafio para emergência. E a outra coisa, para mim, outro grande desafio é o volume de atendimentos que a gente faz hoje no Complexo Souza Aguiar. É um número enorme, a gente tanto recebe pacientes pelo fluxo vaga zero, que vem pelas ambulâncias da Central de Regulação, pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiro. A gente recebe os acidentes com múltiplas vítimas, então uma hora a sala vermelha tem 10 pacientes, quando a gente olha, a sala vermelha está com 30 pacientes, e a gente precisa dar conta disso tudo. Então, para mim, são dois grandes desafios: o desafio de gerir pessoas e o desafio de a gente ser a maior emergência da América Latina, tendo o maior número de especialidades médicas e, com isso, sendo referência para os atendimentos de maior gravidade. A próxima pergunta, Paulo, acho que vocês já deram até um spoiler sobre ela. A reflexão ou importância da classificação de risco na maior emergência da América Latina. Então, assim, é por onde o paciente que vem por meios próprios, que a gente chama de demanda espontânea, né, Bruno? Ele chega. Então, ali, o não, ele pode ser dito, mas ele deve ser dito com segurança, com propriedade, apoiado nos protocolos da Secretaria Municipal de Saúde e com a garantia que esse paciente ele vai voltar para sua clínica da família para ser atendido lá pela equipe dele. Por quê? Porque ele não tem nenhuma instabilidade, porque ele não tem nenhuma queixa de saúde que necessite de um atendimento imediato, né? Então, ali é a nossa porta de entrada. Se no Sistema Único de Saúde a atenção primária ela é coordenadora do cuidado, se a gente fizer uma analogia, na emergência, quem está coordenando a entrada do paciente é o acolhimento com a classificação de risco. Então, a gente tem enfermeiros ali experientes, que tenham
condição de fazer uma escuta ativa, de fazer uma reflexão sobre a queixa de saúde que aquele paciente está apresentando, que a gente possa ter todas as condições para estar avaliando aquela queixa e diante dos protocolos, está encaminhando para as especialidades. Agora, é claro que para a gente o sarrafo é mais alto, porque como a gente tem um número grande de especialidades, a gente recebe o paciente da cidade toda, né, da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Sul, que vem procurar as nossas especialidades, e também de outros municípios, principalmente da Baixada Fluminense. E a tensão é muito grande no acolhimento com classificação de risco. Por isso é que a gente, nos nossos processos seletivos, durante os nossos treinamentos, a gente escolhe a dedo os enfermeiros que estão ali. Porque não pode ser qualquer enfermeiro. E aí não pode ser mesmo, não pode ser um enfermeiro que não conheça os protocolos, que não tenha sensibilidade, que não esteja disponível fisicamente, disponível psicologicamente para receber esse paciente. Porque às vezes ele está ali mascarando uma situação para ter um atendimento. Outras vezes, ele realmente precisa de um atendimento e está minimizando. Então, aquele momento de acolher, de escutar e de classificar faz toda a diferença na jornada do paciente. Então, eu tenho muito respeito, muito carinho pelos enfermeiros que estão ali. Vocês sabem disso, que eu faço de tudo para reunir todas as condições para que a gente faça um acolhimento com classificação de risco, digno, humano e assertivo. Bom, eu acho que a Paula já colocou tudo, né, assim, e realmente a gente tem que ter um olhar para a gente entender o que que aquele paciente está querendo nos dizer e captar, às vezes, pequenas coisas que eles deixam passar e que a gente entende que ou ele está aumentando para poder entrar, ou ele está mascarando realmente os sinais e sintomas que foi direcionado para vir, mas que tem paciente que não gosta de ficar esperando ou por algum motivo não quer ser atendido, porque às vezes é o familiar que traz. E o que a Paula colocou é fato, realmente. E como vocês explicariam para uma pessoa leiga o que é emergência? Boa pergunta, Thaline. Então, quando a gente vai explicar o que é emergência, a gente precisa falar o que você está sentindo, né? A gente precisa trabalhar com as queixas que ele está sentindo. A gente precisa falar que os sinais vitais, como pressão, como frequência respiratória, como temperatura, serão aferidos. E uma outra questão que a gente vem trabalhando, inclusive, o seu problema de saúde pode ser resolvido em outro lugar ou só pode ser resolvido aqui? Por que que tem que ser resolvido aqui? Porque muitas das vezes é um problema que vem se arrastando há uma semana. É na emergência que você vai resolver? Outras coisas são cair da escada, bati a cabeça. É aqui. Então, o que vai definir o que é emergência é realmente a avaliação ali do enfermeiro, mas ele precisa ter a ideia de que um acidente vascular cerebral é uma emergência, mas um corte no dedo não é uma emergência, né? Então, se está colocando em risco a vida dele, se ele não está tendo algum problema que ele não está se sentindo bem e que a gente, ao escutar, ao aferir os sinais vitais, a gente está vendo que existe uma instabilidade, isso é uma emergência. Então, tem uma parte subjetiva, mas tem uma parte objetiva. E aí a gente precisa estar conversando com o paciente, até com a própria equipe, que nós somos uma unidade de urgência e emergência. Nós não fazemos investigação. É quando os pacientes chegam aqui com problemas agudos que precisam ser resolvidos naquele momento. Porque se ele não for resolvido naquele momento, ele vai ter uma complicação, né? Então, a gente tem as fraturas, as quedas, a perda da consciência, né? Um infarto agudo do miocárdio. São todas situações que têm uma gravidade que coloca a vida dele em risco. Então, para os pacientes e seus acompanhantes, eu definiria emergência assim. É algo que não pode esperar, precisa ser atendido naquele momento, porque existe um risco de vida. E tudo que não existe um risco de vida, ele pode procurar uma unidade de atenção primária para estar resolvendo. Sim, também essa colocação da Paula
também falou, abrangiu tudo. E também tem aqueles que trazem por uma dor no estômago e a gente investiga só pela conversa e vê que é um AVC, que é um IAM, né? E aí a gente vê que é um paciente de risco e o próprio familiar entende e ele nem sabia que poderia ser uma dor epigástrica, que é a dor no estômago, que poderia causar um infarto ou um AVC, né? Baseado em tudo que vocês falaram agora, qual foi a situação mais inusitada que vocês vivenciaram ou viveram na trajetória aqui no Souza Guiano? Deve ter sido diverso. Sim, muitas, assim, tem várias situações inusitadas. Mas eu acho, assim, a primeira vez que eu vi chegar um acidente com múltiplas vítimas, né? Era um dia comum, porque no Souza Guiar não tem dia comum, né? Dia comum, mais um dia que a gente estava com um número grande de atendimentos, que a gente estava discutindo com o escritório de altas a movimentação dos pacientes e a gente estava cuidando dos nossos problemas diários. Na verdade, não problemas, né? Das nossas questões diárias. E aí eu recebo uma informação da Central de Regulação que tinha acontecido um incêndio e que as vítimas estavam vindo para cá, nada mais, nada menos do que 5 vítimas. Quando eu desci, a sala vermelha, né, que já estava cheia, já estava organizada. E eu falei, nossa, vocês já estão sabendo? Sim, a gente já foi comunicado e a gente já está organizando. Aqui nós vamos receber os mais graves, aqui se a gente precisar mobilizar alguém. Então já estava todo mundo esperando. Quando a primeira ambulância chegou, trazendo o primeiro paciente, já estava todo mundo esperando. A gente fez um atendimento rápido, seguro, assertivo, seguindo todos os protocolos. E aí, num intervalo de 5 minutos, foram chegando as outras ambulâncias. Então, para mim, ter assistido aquilo pela primeira vez foi muito inusitado, porque eu não achei que nós fôssemos capazes de nos organizarmos naquela velocidade diante daquilo tudo que a gente já tinha dentro da sala vermelha e tá pronto para receber. E nós fomos capazes disso, sim. E mais ainda, fizemos o contato com um centro de imagem, porque precisaríamos, se chegasse alguém realmente queimado, ou de maior gravidade, ou alguma outra colisão que estivesse acontecendo ao mesmo tempo, que a gente tivesse o setor de imagem disponível para emergência. Então, assim, eu estou falando de 10, 15 minutos entre eu saber e descer, e já está tudo organizado. Então, apesar da gente estar cheio, a gente sabia que a gente ia ter que responder a uma demanda que ia chegar por aquela porta e que a gente não sabia se era 20% do corpo queimado, se era 70%, se era 80%, se era criança, a gente não sabia nada. A gente sabia era que a gente ia receber 5 vítimas. E todo mundo estava pronto, equipe médica, equipe de enfermagem, o pessoal dos serviços gerais, os maqueiros, a recepção. Então, para mim, foi uma alegria ao final, mas eu estava extremamente tensa, porque era a minha primeira vez ali, e por isso que eu achei inusitado. Tudo funcionou bem. Então, acho que as pessoas que ali estão, elas não são qualquer pessoa, né? Elas são a pessoa, as pessoas, porque elas têm um preparo que vai desde a formação acadêmica, a pós-graduação, mas a experiência. E isso faz a diferença. Para mim, foi quando teve a invasão em um dos morros aqui perto, né? E conforme foi chegando, o policial foi trazendo os pacientes já em óbito e tudo, e da agilidade mesmo da equipe e da união, tanto de coordenação, quanto de gerência, quanto da equipe médica, equipe de enfermagem, eu como rotina, e os plantonistas e os técnicos, de estarem juntos ali. E foi a minha primeira vivência e eu vi uma organização sendo feita, e então eu participar daquilo me deixou assim, cara, eu faço parte disso, sabe? Eu faço parte do Complexo Souza Guiar e isso vai para mim para a história. Agora uma pergunta pessoal. O que fizeram vocês, na trajetória de vida, pensarem em enfermagem, serem enfermeira? Então, eu não pensei em fazer enfermagem. A minha vida toda, quis fazer medicina veterinária. E fui lá e fiz. E quando eu estava do segundo para o terceiro período, eu falei, bom, não é isso que eu quero fazer. Eu acho que a gente é jovem quando a gente escolhe a formação, né? E depois a gente vai amadurecendo. E como a minha família toda
eu passei, né, a adolescência falando que eu queria ser veterinária. Eu cheguei em casa e falei, bom, hoje eu vou ter que falar pro meu pai que eu não vou fazer medicina veterinária, não, que eu não quero isso pra mim. Eu gosto muito do cachorro, eu gosto muito do gato, mas não vou ter esse consultório, não. E eu fiquei, assim, uns 15, 20 dias até falar. Chegou um dia que eu tive que ir para um pasto, né, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu via que eu era que destoava de todos os meus colegas de turma. Nesse dia, eu falei, não, é hoje que eu vou falar. Cheguei em casa e falei, olha, tem uma coisa para contar para vocês. O que que foi, minha filha? Não vou ser veterinária, não. Não, como? Você, porque eu gosto de gente, já estou inscrita no vestibular, que na época que eu fizer o vestibular, e vou fazer faculdade de enfermagem. Como? Faculdade de enfermagem? Não, você não pode fazer isso. E aí passei para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, acho que na vida não existe coincidências, né? Existe já o que está planejado para gente. Quando eu entrei na universidade, era a mudança do currículo, então o currículo de enfermagem estava passando por uma modernização, e a UERJ sempre trabalhou muito com as questões da saúde pública, e foi ali que eu entendi que eu estava no lugar certo. Falei, é isso que eu quero fazer. Eu gosto de pessoas, é óbvio que eu gosto dos animais, mas eu gosto de pessoas, eu gosto de promover saúde, eu gosto dessa interação, e cada vez que eu fazia mais um período, eu ficava mais encantada. E na minha casa todo mundo falando, bom, agora ela vai chegar e vai desistir da enfermagem também, que não vai ser a praia dela. Mas pelo contrário, gostei desde o primeiro período que cheguei. Para mim era até distante, porque eu nasci, né, minha família toda é de Campo Grande, zona oeste da cidade. Eu estudava na UERJ, então eu tinha um deslocamento muito grande. Logo depois eu fui morar perto da universidade. Mas eu entendi com as disciplinas, com os professores, com a mudança do currículo, que eu tinha nascido para aquilo, porque eu gostava de cuidar. Eu gostava da saúde, eu gostava de liderar equipes, então eu fui, com o passar dos anos, amadurecendo. E quando a gente vai para o estágio supervisionado, né, para os campos de prática, quando a gente vai para o internato, eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar. Quando eu fui para o hospital, aí é um outro contato com a doença, com o sofrimento, a gente é jovem, ainda não está preparado. Ali sim, eu fiquei um pouco balançada, não de não terminar a faculdade, mas com a certeza que eu queria fazer enfermagem para outras coisas, não para aquela finalidade. E aí a vida vai lá, né? Quando a gente já está mais curtida aí, caminhando para os 20 anos de formado, e me traz logo para o hospital, da onde eu comecei a fugir, né? Então, assim, mostrando que a gente nunca é um profissional completo, nunca é um profissional pronto. A gente está sempre desenvolvendo habilidades e competências, e são ciclos na nossa vida. O nunca que eu aprendi na enfermagem, na saúde, o nunca é tempo demais. A gente precisa estar sempre pronto para a próxima oportunidade, porque ela vai chegar. E a gente precisa abraçar. Então foi assim que a enfermagem me encantou e mora no meu coração, né? Para mim, foi quando eu era pequena e minha avó precisava de um atendimento médico e ela foi para uma rede privada e ali eu me peguei curiosa vendo a enfermeira passar uma sonda interal, sonda nasointeral na minha avó, uma sonda gástrica. E eu ficava assim, uau, peraí que eu quero chegar perto. E minha mãe, não, fica aqui. E ali eu entendi que eu gostava da área de saúde. Eu comecei fazendo faculdade e aí por um problema financeiro do meu pai eu tive que ir para o técnico. Então no técnico ali eu fiz o curso, mas eu também estava fazendo instrumentação cirúrgica e vi que não era muito a minha área, apesar de gostar de estar ali em cirurgia, mas não é isso ainda. E aí foi onde eu voltei a fazer a faculdade e hoje eu estou aqui agregando bagagem, né, das experiências que eu tive. Passei pela enfermaria, passei por CTI, passei por emergência. E o meu primeiro emprego formada foi em uma rede pública, na emergência. E ali eu ficava na sala de homens, de mulheres, só que eu tinha um pouco de pavor do trauma. Então eu não chegava muito perto do trauma, não.
mas precisava realocar enfermeiro. E ali eu fui fazendo troca, os técnicos foram me auxiliando, eles foram me ajudando, foram sendo meus braços. Fui perdendo medo até que eu assumi a sala de trauma e fiquei uns 2, 3 anos lá na sala de trauma, coordenando, liderando ali como enfermeira plantonista. E hoje eu tô aqui. Paula, a próxima pergunta é para você. Uhum. É sobre gestão. Então, quais são os maiores ou os desafios fazer gestão no dia a dia, no Souza Aguiar, na maior emergência da América Latina, um hospital que tem pacientes de alta complexidade, com várias especialidades de atendimento? Para mim, o maior desafio é alinhar os recursos que a gente tem disponíveis, os recursos financeiros, às necessidades da população. A gente consegue planejar a saúde, planejar a assistência, quando a gente tem os recursos financeiros. Esse hospital, ele é um hospital histórico, um hospital centenário, patrimônio do Sistema Único de Saúde, que a gente precisa zelar dele com muita responsabilidade e carinho, e ele custa caro, né? Ele custa caro para a sociedade, ele custa caro para a Secretaria Municipal de Saúde, e não é porque ele custa caro que a gente não vai deixar de fazer os investimentos, porque as pessoas que precisam dele merecem uma atenção especializada. Então, para mim, na gestão, olhar quais são os nossos principais agravos, qual é o tempo médio de permanência do paciente aqui, qual é a nossa taxa de ocupação e ver que recurso que a gente tem disponível para garantir os medicamentos, para garantir os insumos, para garantir uma equipe robusta, para a gente garantir a inovação tecnológica que um hospital de mais de 118 anos precisa ter, para a gente garantir a formação, a educação permanente, para a gente garantir que todas as políticas públicas, todos os protocolos assistenciais que permeiam uma emergência, a gente tem aqui. Então, o desafio da gestão é exatamente esse, é fazer com que os recursos disponíveis estejam a favor da assistência. E para eles estarem a favor da assistência, tem um monte de gente por trás pensando, né? Comprando, fazendo as melhores aquisições, entendendo quais são os pedidos das áreas técnicas, fazendo trocas com outras unidades, alinhando para ver se os plantões estão cobertos. Hoje eu não posso fazer isso, mas daqui a pouco eu posso fazer. Que economias a gente pode gerar para poder ter recursos para fazer outras inovações? Então, a gestão, ela é sempre desafiadora, porque a população nos imputa a resolutividade, né? Nos convoca a responder numa emergência de forma ágil, de forma assertiva e de forma resolutiva. E isso tudo a gente precisa gerir recursos financeiros, recursos humanos, recursos estratégicos, e hoje a gente não pode deixar de lado os recursos tecnológicos. Não adianta a gente pensar que vai fazer 15 mil atendimentos usando o que a gente usava no passado. Então, a gente tem o computador, tem a impressora, tem o tablet, tem prontuário eletrônico, tem equipamentos mais modernos que vão trazer mais segurança, mais eficiência, e que um gestor precisa estar atento a isso. Então, o desafio da gestão é você dar conta de tudo que você precisa dar com os recursos que você tem. Então, você ter uma equipe qualificada, você fazer um planejamento e você saber quais são as necessidades do seu hospital, fazem a diferença e são desafiadoras. Não tem uma noite que eu não perca uma horinha ali do sono pensando nisso, em como a gente pode usar melhor os recursos para ter uma eficiência maior. Falando da gestão, você trouxe vários projetos para dentro da instituição. Dentre um dos projetos foi o Projeto Lean, que hoje a gente ainda tem um suporte, um projeto Eficiência da Subway. O que você acha que o Lean trouxe para a gente como otimização do processo? Fez também transformar o pensamento dos outros profissionais da unidade? O Lean, ele chegou num momento muito oportuno, quando eu também estava chegando na unidade. Acho que fez com que a gente se aproximasse, que a gente movimentasse a equipe médica, a equipe de enfermagem, envolvesse os diretores, todos os chefes nesse movimento, que a gente pudesse olhar para a emergência de uma forma
mais profunda, que a gente pudesse colocar o dedo nas nossas feridas para a gente tratar. Então, tenho certeza que a gente saiu mais forte daquele momento, mais engajado, a gente conseguiu reconhecer os pares e também identificar profissionais que funcionariam melhor em outros lugares e trazer profissionais mais alinhados para aquele lugar. Então, fez com que a gente fizesse de fato um choque de gestão. Então, o Lean, com os consultores, que à época foram da Beneficência Portuguesa, fizeram diferença, mostrando para gente os nossos números, mostrando gargalos no processo, fazendo com que a gente pensasse sob a luz de uma metodologia, de uma literatura, encontrasse oportunidades que a gente achava que a gente não fosse conseguir dar conta, mas que a gente conseguiu dar conta e depois a gente incorporou a nossa rotina. O Lean fez muita diferença, acho que na minha vida, na vida de cada um que passou por esse treinamento, passa ainda pelas monitorias. O exercício da gente não naturalizar, não é normal a gente ter 70 pacientes na emergência, não é normal um paciente passar 2 dias na emergência, fez com que a gente criasse várias ferramentas de monitoria, fez com que a gente garantisse espaços blindados na agenda para as nossas reuniões, fez com que a gente quebrasse o pau, mas que a gente achasse soluções possíveis. Então, acho que se a gente melhorou o processo de trabalho, se a gente melhorou em eficiência, a gente deve o Lean. Além dessa sustentabilidade do projeto, surgiu um profissional novo na instituição, que é o fluxista. Sim. E o que você acha que ele contribui e continua contribuindo para a nossa emergência? O fluxista, assim como o escritório de gestão de altas, vários outros personagens que a gente foi incorporando, fundamental. A gente hoje não consegue viver sem. O fluxista, a gente colocou um fluxista na sala vermelha, a gente colocou um fluxista no nosso serviço de pronto atendimento e ele acompanha toda a jornada do paciente. E hoje a gente não consegue se enxergar sem. Porque ele é o elo entre o centro cirúrgico, ele é o elo entre a sala amarela, ele é o elo com a direção, ele é o elo com o UNIR, ele dá uma segurança de que o paciente não está esquecido, ele tensiona a equipe médica, ele tensiona todo mundo, mas com um foco no paciente. Então, isso é um diferencial, mostra a nossa preocupação com o paciente, com a qualidade, com a segurança do paciente, né? Com a qualidade do atendimento que está sendo prestado e com a segurança do paciente. Ele hoje é, assim, uma das peças mais importantes da emergência. E lembrando que o fluxista, todos eles da unidade são enfermeiros, né? Sim, a gente não abriu mão, outros lugares funcionam com assistentes administrativos ou técnicos de enfermagem, e aqui no Souza Aguiar a gente fez questão que fossem enfermeiros, porque a nossa complexidade é maior, nós temos processos de trabalho também mais desafiadores, não somos qualquer emergência, e a gente entendeu que precisava ser o enfermeiro para estar à frente aí dessa jornada do paciente. Kelly, a gente sabe que segundos fazem diferença na emergência. Me fala como é lidar com a pressão. Olha, para mim é um desafio. É você startar tudo aquilo que você já aprendeu, que você já vivenciou e o que você estudou, né? Então, é você colocar em prática e com agilidade, com entendimento daquele paciente, das necessidades dele e conseguir entender também, gerenciar a equipe ali naquele momento, porque tem momentos que você vai direcionar o técnico a fazer determinada assistência que você entende que ele é capaz de fazer, e aí você tem que ter uma tomada de decisão rápida para entender isso. E para mim está sendo muito desafiador estar com vocês ali nessa emergência, de estar me fazendo crescer como profissional e de estar abrangendo a minha visão para um outro lado que eu achei que eu não fosse conseguir um dia estar aqui, assim, tendo essa visão gerencial, de entender, estimular a equipe a estudar, né? Porque tem gente que tá aqui ou em outro lugar, mas que eu tô com o que eu conheço e não procura se aprimorar. E o aprimoramento ele é essencial dentro da tomada de decisão numa sala de emergência. Falando sobre humanização, sobre acolhimento, sobre acolher,
A gente está diante de um cenário que é a emergência, onde chega paciente a todo momento, toda a complexidade assistencial. Como é exercer o acolhimento e a humanização nesse momento, nesse serviço de agilidade, onde você tem que ter eficácia, eficiência, os resultados, impedir que esse paciente venha, de repente, ao óbito, mesmo com toda a tecnologia empregada, com todo o nível de conhecimento, e como acolher esse familiar. Então, a humanização do paciente, eu aprendi que o olhar e o aperto de mão ele faz toda a diferença. Mesmo sendo um paciente grave ou um paciente que chegou para fazer, que é uma coisa simples, mas que ele vai sair dali com curativo e vai para casa. Mas aquele grave, ele tem medo. E ali, quando você olha no olho dele e aperta a mão e transmite confiança, ele entende que vai ser cuidado, né? Que a gente vai ali dedicar a salvar a vida dele. No familiar, quando a menina da recepção administrativa ele vem buscar a gente para ter informação, e a gente dá pelo menos que o paciente ele está sendo visto, mas que ainda não pode conversar, porque o médico e a equipe precisa terminar de fazer os procedimentos cabíveis e os exames para poder dar uma resolutividade melhor e de notícia da família. Para a família, né? Então, a gente ter essa comunicação do administrativo da recepção ajuda muito também, porque aí o acompanhante ele fica mais calmo, entendendo que assim que acabar o procedimento, eles vão ser atendidos. Então, sobre humanização e família e paciente, o mais importante para mim é a gente estar preparado para receber o paciente, receber o familiar, se colocar no lugar do outro, exercer a escutativa, a empatia. É desafiador receber o paciente grave? É desafiador dar a notícia, às vezes não favorável, não a que ele gostaria? Mas a gente é profissional de saúde, a gente precisa estar preparado para esses momentos. E os treinamentos, eles nos ajudam a praticar com mais segurança. O enfermeiro, acho que dos membros da equipe, talvez o assistente social e o psicólogo lidem tão bem com isso quanto o enfermeiro, porque ele vai desenvolvendo outras competências para se aproximar mais ou desse paciente ou desse familiar. Então, eu acho que o enfermeiro ele vem sendo preparado na faculdade, nos cursos de pós-graduação, a escutar, refletir e tomar a decisão em cima daquilo que o paciente ou que o acompanhante está trazendo para a gente. É desafiador? Mas a gente é ser humano e o outro que está do outro lado também é ser humano. Então, a conversa, o olhar, a escuta, às vezes um aperto de mão, às vezes um carinho na mão ou no ombro do paciente já prepara ele para uma notícia que pode não ser tão boa, tão agradável como ele gostaria de ter, mas é aquilo que ele está vivendo naquele momento. Então, eu tenho certeza que quando a gente faz todo esse percurso para ser enfermeiro, para ganhar lá o diploma, a gente também se prepara para isso. E tolo é aquele que não se organiza, não se prepara, não busca outras ferramentas, não troca com outras pessoas para estar mais disponível para o cidadão. Não tem jeito, a gente é quem passa o maior número de horas com o paciente, com o acompanhante, com o familiar. E ele espera isso da gente. E a gente precisa estar pronto para dar essa informação, esse cuidado. Bem, o Souza Aguiar ele tem passado por grandes mudanças. E eu quero saber o que vocês esperam para o futuro do hospital. Eu espero que a gente consiga concluir a nossa reforma da nossa infraestrutura, que precisa ser modernizada, que a gente consiga atualizar o nosso parque tecnológico, que a gente tenha equipes cada vez mais robustas, que a gente também tenha aí uma inteligência artificial a favor dos pacientes, da comunicação, que a gente possa ter um Souza Aguiar digital, de fato, trabalhando a favor da população e das equipes.
E claro que a gente seja não só a maior emergência, mas que a gente possa ser também a melhor emergência. Então, eu espero que no futuro breve nós estejamos lá entre os 10 melhores hospitais públicos do país. Bom, para mim a emergência é um desafio, né? E tanto ajudar a gerir as equipes, quanto os pacientes que vêm de porta, os pacientes graves. E para o futuro, tá melhorando cada vez mais a equipe e a gente está melhorando como profissional, né? Para dar uma assistência digna e humanizada para esse paciente. Então, nós vamos concluir por aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a Paula, agradecer a você, Kelly. É extremamente importante esse momento e dizer que ter profissionais como vocês na nossa unidade é de grande valor. A gestão da Paula trouxe uma significância nova para a gente, principalmente da enfermagem. Dizer que a sua liderança, a sua gestão é importante para nós. Você se tornou espelho, se tornou referência e a gente acredita muito no trabalho, a gente viu diferença. E a gente acredita que teremos mais diferenças ainda, e mais projetos novos. Nós estamos engajados, sim, e vamos nos dedicar a todos os desafios que tivermos daqui para frente. Eu fico muito feliz porque é um espaço em que eu só abri uma porta e tenho certeza que outros enfermeiros ou enfermeiras virão depois de mim. É claro que não é uma despedida, a gente tem muita coisa para fazer juntos, é só o começo e poder falar sobre isso na semana de enfermagem só me enche de orgulho, de esperança em dias melhores, porque eu entendo de verdade que nós somos uma equipe. E a equipe tem dias bons e dias ruins. Mas quando os dias são ruins, um segura na mão do outro e vamos lá, vamos fazer acontecer. Então, para mim, foi um prazer ser convidada para fazer esse podcast com vocês. E feliz Semana da Enfermagem para todos nós. Foi bom estar aqui com vocês. É bom estar com vocês fazendo parte dessa equipe, tá? E para os projetos futuros, estar com vocês também e me comprometer, tá? Pode contar comigo, meus coordenadores, você como diretora. Eu vou estar junto com eles na empreitada de estar melhorando cada vez mais como profissional e os profissionais e o hospital em si. Eu agradeço de coração. Obrigada. Esse foi o nosso segundo episódio da Semana da Enfermagem. Não percam os próximos episódios em comemoração ao mês da enfermagem. Curte, comenta, compartilha com seu amigo, com a sua equipe de plantão, com aquele amigo que vive na correria da emergência, porque serão maravilhosos.